Oi, gente, tudo bem? Aqui Mário Ávila da TVGO e nós estamos aqui na Câmara de Vereadores com o presidente da Câmara, João Caldas. E nós viemos aqui conversar com o presidente da Câmara e entender um pouquinho sobre a audiência pública que teve no dia 13/6/2024, onde a gente entende que estava programada uma situação e acabou, enfim, alguns nervos mais acirrados, algumas pessoas mais nervosas, a situação da cidade realmente é uma situação bem difícil e bem complicada, e algumas coisas acabaram saindo de uma certa normalidade, e nós, como conversamos com as pessoas que eram representantes da audiência pública, estamos agora aqui ouvindo o presidente Caldas aqui sobre esta audiência que ocorreu no dia 13/6. Tudo bem, presidente? Conta um pouquinho para nós como foi essa audiência. Oi, Mário, obrigado até, eu quero agradecer, a gente teve uma condição, né, nossos desencontros, né, Sim, acabamos tivemos aí, encontrando as agendas. isso, mas hoje, né, podemos nos encontrar aqui para poder conversar um pouco sobre o que aconteceu naquela audiência. A audiência, na verdade, a audiência foi da mesma forma como pensava eu, né, que deveria ser a mesma forma como foi para o pessoal do engenho, como a gente gostaria de fazer outras audiências, né, para, na verdade, tentar apresentar para a população, né, de fato o que ocorreu com todos esses alagamentos, com toda essa situação nossa, e principalmente daquelas águas que vieram lá do rio Jacuí, né, e do rio Taquari. Mas não, como tu disse, né, não acabou saindo da forma como a gente queria, porque o povo estava aqui muito exaltado, alguns, tá? Não eram todos. E eu quero te dizer o seguinte, que a comissão, né, 5 advogados, 3 advogadas e 2 advogados, eles foram muito bem aqui na sessão, né, nessa audiência. E eu acredito que, num geral, assim, nós conseguimos fazer isso, porque a comissão representante dos moradores lá, ela foi muito bem no sentido de que ela apresentou propostas, sugestões para que ocorra na cidade para melhorar essa situação, para que não ocorra novamente, né? Então, nesse sentido, eu acho muito importante a participação dessa comissão, e, inclusive, essa comissão eu vou convocá-las, eu vou convidá-las, né? São 5 advogados, né? E esses são 3 advogadas e 2 advogados, e eu quero convidá-los para vir aqui na Câmara de Vereadores para a gente conversar novamente e para a gente poder, inclusive, trazer o executivo junto, né, porque eu penso que as respostas têm que vir do executivo, né, para poder, dar um alento para a população. Isso é isso que a população está esperando nesse momento, e é isso que nós queríamos fazer naquela audiência, que eu acho que, no geral, ela acabou acontecendo, né? Tem uma questão que o pessoal comenta muito aí, né? Diz, o Caldas terminou a sessão antes e tal. Não, nós tínhamos já determinado que a audiência começaria às 18 horas e terminaria às 20 horas, né? Mas que, por necessidade, teria alguns minutos a mais, como teve 30 minutos a mais, né? Mas, fora isso, Mário, o que mais tem, assim, a minha preocupação de encerramento foi o número de pessoas que estavam aqui. O nosso PPCI determina que nós podemos ter, no máximo, 242 pessoas aqui dentro, né, ali no plenário. Só que chegou um momento que tinha um ônibus aqui na frente, né, que o pessoal queria entrar, e as grades já estavam fechadas. E aí o doutor João Colares, que não é um morador ali, mas tem o seu consultório ali na Coab Santa Rita, né? E tem muitos eleitores ali, muitas pessoas que conhecem ele, estavam aqui na frente, e ele resolveu, por conta dele, abrir as grades, mas pediu para que o pessoal ficasse aqui no saguão e não entrasse para o plenário. Só que, em determinado momento, as pessoas que estavam no plenário, porque o pessoal dizia aqui o seguinte, nós não estamos ouvindo, né? E, isso é uma coisa que nós vamos ter que ver para o futuro, botar uma caixa de som aqui também, sim, talvez uma tela para que as pessoas possam acompanhar, né? E aí o pessoal diz, nós não estamos ouvindo. E aí o pessoal lá de dentro, né, a população que estava lá dentro, começou a chamar o pessoal lá para dentro. E, nesse momento, o nosso procurador chegou no meu ouvido, né, na mesa, a diretora, chegou no meu ouvido e disse assim, Caldas, o senhor vai responder criminalmente pelo número de pessoas que tem aqui dentro, caso ocorra algum problema, porque nós temos hoje, agora, nesse momento, temos 384 pessoas, sendo que o nosso PPCI é para 242 pessoas, né? Então, estava um número muito alto, né?
E foi exatamente naquele momento que eu disse, né? E aí o pessoal me disse, olha o Caldas sem educação. Mas eu tava gritando mesmo, porque assim, ninguém se entendia mais e era um grito só ali dentro. E as caixas de som já tinham arrebentado os alto-falantes, Sim. de tanto gritar. Isso foi o que aconteceu. E aí eu levantei e disse, olha, está encerrada, né, a sessão, porque já tinha passado, então, 30 minutos e que tinha essa situação. E, Mário, o que me preocupou, de fato, que me veio à cabeça quando o procurador... Quando eu tomei essa decisão, foi em função... Na hora, quando ele falou em 242, me veio a questão da Boate Kiss, né? E na Boate Kiss morreram 242 pessoas. Né? E lá, uma das questões que se levanta muito era que o número estava demasiadamente maior do que o número que comportava aquele local. Então, essa foi de fato, né, a condição que me fez encerrar, né, aquela sessão. Mas, volto a dizer, a sessão ela foi boa no sentido de que teve sugestões, né, que trouxeram sugestões e que essas sugestões têm que ser levadas para o Executivo, e o Executivo tem que fazer os encaminhamentos, né, um plano de ação, na verdade, para aquela população. Né. Bom, presidente, algumas pessoas nos chamam nas redes sociais, a gente conversou com o pessoal da audiência pública, que era responsável, as advogadas, enfim, e o pessoal questiona, o pessoal, a Câmara de Vereadores, aí na sua pessoa, como presidente, né, não nos ouviram, foram desrespeitosos com a gente, encerraram a sessão, como o senhor explicou aí, agora para nós que tinha tempo, tinha essa questão de PPCI, que é algo muito importante, que é aquela coisa, né, Caldas, que ninguém dá valor até acontecer alguma coisa, aí se entende, por que não respeitou? Mas, enfim, né, é uma coisa que tem que ser feita. Tu já trouxe a palavra também, e eu queria ver contigo agora, o Caldas, aqui, quais são os próximos passos, então? Essa foi uma primeira audiência, uma primeira escuta. Como se conduz agora essa situação perante a Câmara? Vai ter uma nova audiência? A Câmara de Vereadores está disposta a receber os moradores, talvez num número menor, algumas pessoas representando? Como vai funcionar isso? Então, essa é a intenção. A intenção é nós chamarmos aqui a comissão, né, para fazer a discussão daquelas sugestões, daquelas propostas que eles colocam ali que colocaram na audiência, né, para nós podermos encaminhar, então, para o Executivo. Né. E é isso que eu penso que tem que ter. O Executivo, na verdade, tem que ter um plano de ação para que as pessoas não passem por essa situação novamente. Essa que é a questão que nós colocamos aqui enquanto Câmara de Vereadores. Né? O pessoal, na audiência, eles gritavam contra mim e tal, mas, como eu disse para eles na própria audiência, eu disse, não estamos aqui para brigar com ninguém, nós estamos aqui para poder ajudar, poder abrir um espaço e mediar um espaço para que possa se discutir. Essa que é a intenção, inclusive, da própria audiência. Né? A audiência é ouvir, né? Audir, né? Ouvir as pessoas. Mas só que chegou um momento ali, e aí eu tenho que levar uma consideração, pessoal. Nós estamos em período de pré-campanha eleitoral, né? E ali eu vi alguns pré-candidatos, né? E eu vi que existia ali também uma parte insuflando a população, né? E aí é natural, nesse momento, a disputa, né? Só que eu penso que não deveria usar essa situação que a população vem passando, né? A população vem uma situação muito, muito complicada, né? Por todas as perdas, porque ali não é perda de imóveis, né, Mário? Ali é perda da história dela. Né? Então, vida, sonhos, trabalho, exatamente. Suor, e aí é uma indignação. E aí não podemos usar esse sofrimento da população como política para se colocar contra, né, A ou B. Nós não podemos fazer isso. Né? Precisamos arrumar uma outra forma que faça, de fato, o encaminhamento. O que nós queremos para a população neste momento, a Câmara de Vereadores e eu, em específico, como presidente da Câmara de Vereadores, o que a gente quer é que a população não passe mais por isso, porque é muito ruim. Né? Eu me coloco na condição deles lá, e eu vejo que, de fato, né, nós temos que, naquele momento, tinha que todo mundo gritar para que seja ouvido, para que não aconteça de novo. Então, essa é a nossa condição aqui. Nós vamos encaminhar, né, tentar encaminhar, de fato, fazer alguma coisa que apareça para a população, né,
e que, de fato, resolva, pelo menos em parte, a situação da população. Que é, por exemplo, ontem eu tive uma reunião com o Executivo para nós discutir um plano de ação. Né? O Executivo, junto com os técnicos, isso não é eu, não é o prefeito que tem que fazer, mas os técnicos, né, tem que avaliar isso e apresentar um plano de ação para a população. Tem que resolver a limpeza dos bairros, né? Temos que limpar as tubulações, os canos, né? Boca de lobo, isso tem que melhorar essa situação, colocar aquelas galerias que já estão compradas, foram compradas, inclusive eu fui verificar, que já estão ali no IP, exatamente. Ali vai ser colocadas galerias e lá na travessia da Ney Brito também, aquele valo que tem para o lado, que não atravessa, na verdade, a Estrada do Conde, ela tem que atravessar e ali vão ter galerias também para largar a água lá no rio diretamente. Então, essas coisas têm que ser feitas. Uma outra coisa que eles colocaram também, que a comissão colocou, e por isso eu quero fazer essa discussão com eles, né, é uma forma de trancar a água que vem lá de cima, né, que fosse desviada para o campo da Ford ali, né, mas nós precisamos ver como é que os técnicos vão avaliar. Uma coisa é o que eu posso dizer, olha, vamos fazer assim, vamos fazer assado, mas outras coisas é o que um engenheiro, né, um hidrólogo vai fazer. Sim. Então, essa é a condição, Mário, que, assim, e eu fiquei, sinceramente, eu fiquei chateado, né, por não ter conseguido fazer uma boa audiência. Nós não fizemos uma boa audiência, embora eu acredito que a gente conseguiu chegar num resultado, que é esse, de encaminhamentos, mas o que ocorreu na audiência não foi bom. Não foi bom e eu tinha... uns vereadores disseram, Caldas, faz um vídeo para pedir desculpa para a população, principalmente aquela que estava aqui. E eu, de fato, né, eu quero aqui fazer um pedido de desculpa para a população, né, se eu me exaltei, e eu me exaltei, porque a situação naquele momento estava dessa forma, né? E alguém diz, mas o presidente não podia, mas é que quando entra o desrespeito é uma situação complicada. E claro que não foi, né? A maioria que estava ali, inclusive quando eu saí, vieram atrás de mim pedindo para que eu retornasse, era para... Eles queriam ouvir as respostas, mesmo que não concordassem. Sim. Mas isso, não, infelizmente, não aconteceu, e por essa razão, eu penso que agora, com a comissão, a gente consiga encaminhar as necessidades daquela população. Okay. É isso aí, eu acho que tá bem, né? Porque... Beleza, não, tranquilo. Gente, obrigado, presidente, obrigado para todo mundo que nos acompanha nas redes sociais. TVGO, como a gente falou no início dessa matéria, nós ouvimos um lado e viemos aqui ouvir, então, por parte do presidente da Câmara, João Caldas, a palavra dele sobre tudo que aconteceu na audiência pública TVGO, na cobertura especial das enchentes que estão acontecendo no estado do Rio Grande do Sul, mais especificamente falando sobre Guaíba, sobre a audiência pública, sobre o bairro Santa Rita e Coab. Obrigado, gente.